Olá! Se você caiu nesse vídeo é porque você está procurando sobre cisto sebáceo. Deixa eu te falar o que é um cisto sebáceo. Cisto sebáceo é uma nodulação que pode ocorrer em qualquer lugar do nosso corpo. Pode ter um olhinho na parte central, um olhinho escurecido, que pode sair uma massa quando você espreme ou pode sair espontaneamente. E essa massa pode ter um cheiro ruim ou não. Acertei? Se for sobre isso que você está procurando, você achou o vídeo certo. Fica com a gente que eu vou te explicar tudo sobre isso. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal eu destino ao mundo da cirurgia, tanto da cirurgia geral quanto da cirurgia de cabeça e pescoço. Os cistos epidérmicos, ou cistos sebáceos, ou cistos de massas, como são comumente falados, são cistos que no seu interior contém massa. E essa massa geralmente ela é vista ou descoberta quando o paciente tem um desses cistos e um próprio companheiro ou um familiar vai lá na costa, que é muito comum nas costas, e espreme e percebe a saída daquela massa por um orifíciozinho escuro que tem bem no centro desse cisto. Essa massa ela pode ter um cheiro ruim ou não, um cheiro normal. Os cistos são lesões que nós consideramos benignas e elas são extremamente comuns na população em geral. Eu mesmo tenho cisto. Porém, esses cistos de maneira geral, além de serem benignos, eles não têm tendência a causar sintomas nos pacientes. Observe essa imagem para você entender o contexto do que é um cisto. Nessa imagem nós vemos essa parte mais superior, onde mostra a seta e a linha, que seria a pele, a parte mais externa da pele, e você vê uma formação sacular, como se fosse um saquinho, uma bexiga, que está na parte interior da pele, e lógico, dentro dessa parte tem um sebo. Esse sebo, claro, de maneira geral, tem o objetivo de lubrificar nossa pele. Porém, quando ele entope e acumula, ele vira esses cistos. Isso falando de maneira grosseira, claro. Esses cistos eles podem se apresentar de várias formas e de vários tamanhos. De modo geral, eles podem ser cistos milimétricos, aqueles que aparecem apenas um abaulamento bem pequeno na pele, ou eles podem se tornar volumosos, cistos bem maiores, que aí sim já podem incomodar o paciente, tanto do ponto de vista de dor, como também inflamar. Muitas vezes esses cistos eles se localizam em regiões do nosso corpo, onde nós sentamos, onde nós deitamos, e comumente esses cistos eles ficam comprimidos na própria cama quando a gente vai dormir, ou se for numa região do braço onde nós encostamos na cadeira, na mesa, e a tendência é que eles inflamem por causa desse trauma repetido. O surgimento desse cisto pode ocorrer de várias formas, mas de modo geral é um entupimento de uma glândula que produz aquele sebo que vai sair quando você espreme aquele cisto. E como esse cisto é muito comum na região do tronco, geralmente, numa boa parte das vezes, esse cisto é percebido por uma outra pessoa, por um outro familiar, por um companheiro, ou mesmo pelo filho, e intuitivamente o que a pessoa faz? Vai espremer aquele cisto. Claro, é tentador. E quando ela espreme, ela percebe que sai uma massa de um orifício que fica bem no centro desse cisto. A primeiro momento, o paciente espreme aquele cisto no intuito de esvaziar esse cisto por achar que ele vai se resolver. Ele vai murchar e ele não vai mais voltar. Mas entenda que, como eu expliquei previamente que ele tem uma cápsula, a partir do momento que aquela cápsula se mantém, que tecnicamente é a produtora daquele sebo, ela sempre vai ficar recorrendo e volta a encher aquele cisto, mesmo que você fique esvaziando ele continuamente. Ou seja, esvaziar o cisto pode ser agradável, mas não é efetivo, porque ele vai voltar. Além do que, a expressão repetida gera um trauma que pode gerar um processo inflamatório e um processo infeccioso. Os lugares mais frequentes ocorrem justamente no tronco, na região do tórax, na região da barriga, assim como na face, que ele também pode ocorrer com muita frequência. Sabe uma outra coisa interessante? É que eu percebi que você ainda não se inscreveu em nosso canal. Se esse conteúdo estiver sendo útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, assim como nos seguir em nossas redes sociais, onde nós publicamos diariamente assuntos sobre cirurgia. Vamos voltar ao assunto, mas clica. Então, com relação à evolução desses cistos, eles podem ficar exatamente parados, do mesmo tamanho que foi percebido naquele momento, ou eles podem assumir um padrão de crescimento progressivo. E por que isso é importante? Porque, como eu falei, o cisto se trata de uma lesão benigna. Logo, quando são lesões benignas, esse tipo de lesão que ocorre na pele, ele fica mais a encargo do paciente decidir ou não pela remoção desse cisto, já que se trata de uma lesão benigna. Assim como qualquer coisa na medicina,
Esses cistos, eles também podem ter complicações. Podem. Mesmo sendo estruturas simples e benignas, eles podem ter complicações. E as principais complicações é o processo inflamatório, que é quando aquele cisto é manipulado, ele é batido, sofre um trauma ou algum tipo de bactéria da nossa pele entra nesse cisto e começa a gerar tanto um processo inflamatório quanto um processo infeccioso. E isso é evidenciado da seguinte forma: o paciente percebe que aquele cisto ficou mais duro, ele ficou mais tumefeito e ele começa a sentir um peso no local daquele cisto. E uma característica, aquela pele que era clarinha na parte superior do cisto começa a ficar mais avermelhada. E claro, associado a essas condições do aumento do volume, do endurecimento, de ficar mais vermelho, você sente que a pele nesse local do cisto também está mais quente. E essa quentura se dá pelo processo inflamatório. Não raro, quando esses cistos infeccionam, aquela massa que está lá no interior do cisto, ela vira pus. Por quê? Porque entrou uma bactéria, ela gerou um processo infeccioso e aquele conteúdo virou pus. Quando o cisto está no início do processo inflamatório, ou seja, ele está vermelho, ele está doloroso, mas ainda não tem pus no seu interior, você consegue manejar esse cisto com o uso de medicações e ele consegue desinflamar, sem que haja necessidade de fazer a drenagem desse cisto, que eu vou explicar depois para vocês. Porém, quando esse cisto evolui com infecção, não é raro que esse cisto comece a drenar pus pelo aquele orifício que saía a massa, pelo processo infeccioso, que está continuamente produzindo aquela secreção purulenta, e como mecanismo natural de defesa do corpo, ele quer expulsar aquele pus de dentro, e esse pus pode ser exteriorizado pelo aquele orifício do cisto que eu havia mostrado para vocês. Porém, quando esse cisto infecciona, e ele não tem essa exteriorização espontânea do pus, e associado a isso, além daqueles sinais que eu falei, esse paciente começa a evoluir com febre, existe a necessidade de fazer a drenagem desse cisto. Por quê? Porque o pus não saiu. E esse pus ele precisa sair de dentro desse cisto para que o antibiótico que nós vamos passar, para que o paciente tome melhor daquela infecção, faça efeito. Já que se aquele cisto estiver cheio de pus, aquele antibiótico que ele tomar pela boca não vai conseguir fazer efeito naquele meio purulento, já que ele não consegue chegar naquela localização por causa do pus. A ruptura espontânea desses cistos é algo que pode ocorrer de várias formas, ou pelo processo inflamatório infeccioso, porque, como eu falei para vocês, quando existe uma infecção, o que o organismo quer fazer? Ele quer se livrar daquele pus que tem no seu interior. Então, aquela pele da parte superior do cisto, ela começa a ficar avermelhada por causa do processo inflamatório que vai fragilizando até aquela pele, até o momento que aquela pele fica frágil o suficiente para se romper e aquele pus sair. Se isso é feito de forma espontânea, nós chamamos isso de drenagem espontânea, porque ele se rompeu por conta própria. Ele se deu um jeito, digamos assim. Uma curiosidade é que quando nós falamos que esse cisto ele pode ficar estático, ou seja, do mesmo tamanho que nós percebemos, ou ele pode ter uma evolução progressiva, uma pergunta muito característica dos pacientes é saber se existe algum preditor que diga, ou seja, que nos forneça dados para saber se aquele cisto vai evoluir, vai crescer ou não. E não existe. Na realidade é como se fosse uma loteria. Então você não tem uma característica, não existem dados que digam que o fulano vai ficar com aquele cisto estático, parado, e que o cicrano vai ter o desenvolvimento daquele cisto e um aumento progressivo. E aí vem a pergunta: tá, doutor, você já me ensinou sobre cisto, já falou que ele pode infeccionar. Se ele infeccionar, a gente precisa drenar para tirar o pus, para tomar o antibiótico e tratar aquele cisto. Mas como é que trata o cisto? Abrindo um parêntese, quando aquele cisto está infeccionado, aquele não é o melhor momento de fazer a remoção do cisto. Lembra daquela imagem que eu mostrei para vocês lá no início, que eu vou colocar agora de novo? Que o cisto ele tem uma camada, parece um balãozinho, mas que nessa imagem ele fica muito bonitinho. No processo inflamatório, tudo isso é perdido, porque essa camada dele é degradada, ela fica espessa por causa do processo inflamatório e fica aderida nos tecidos vizinhos ao cisto. Logo, você tentar fazer a retirada desse cisto nesse momento, a chance desse cisto retornar é muito maior do que se você fizer a retirada desse cisto em um momento em que não haja processo infeccioso, que é quando nós recomendamos. A decisão de realizar a cirurgia, quando nós falamos que é uma lesão benigna, é a encargo do paciente. E pode ser por vários motivos. Ou porque ele não gosta, ou porque ele é feio, ou porque ele sente dor.
mas é ele que opta por operar ou não. E claro, se tiver um desenvolvimento muito grande, que aí nós aconselhamos a fazer logo a retirada daquele cisto. A cirurgia, apesar de não existir nada sem risco na medicina, mas é um procedimento extremamente tranquilo e com um baixo índice de complicações. Esse procedimento ele é realizado no centro cirúrgico e ele é realizado com anestesia local. Dependendo do serviço que nós estamos atuando e, claro, do paciente, grau de ansiedade, intolerância, dor, coisa parecida, nós podemos optar por fazer essa cirurgia com o paciente sedado, ou seja, ele fica dormindo, não é uma anestesia geral, mas é um tipo de sedação que apenas retira aquele incômodo da anestesia local para que ele não fique mais ansioso. Esse paciente, após a realização da cirurgia, ele recebe alta. Raras são as vezes que nós necessitamos colocar um dreno no interior daquela ressecção cirúrgica. E o que é um dreno? O dreno é quando você faz uma cirurgia e aquele, de forma grosseira, aquele buraco que ficou do local onde nós tiramos a estrutura que foi cirurgiada, fica muito grande e nós precisamos colocar um dreno para drenar a secreção que vai acumular naquele local. Por quê? Para evitar aqueles abaulamentos, aqueles inchaços muito grandes no local da cirurgia. Quando nós fazemos a retirada do cisto, raramente ocorre a necessidade de colocar esse dreno. Mas quando nós colocamos esse dreno, é um dreno indolor que nós fazemos a retirada 2 ou 3 dias depois e que também o paciente não vai ter nenhum tipo de dor na retirada desse dreno. É claro que durante esses procedimentos cirúrgicos, se nós estivermos atuando em áreas que sejam extremamente estéticas, como a região da face, a nossa tendência é utilizar microincisões para amenizar e melhorar o efeito estético da cirurgia. De modo geral, esse procedimento ele tem um índice de recidiva sim, ou seja, uma possibilidade do cisto voltar. Dependendo da literatura que nós formos ler, esse risco de recidiva, de retorno desse cisto, vai variar de 1 a 8%. E só lembrando que se esse procedimento for realizado durante aquele processo inflamatório infeccioso que eu havia falado, a tendência desse número é aumentar, ou seja, mais chance de retornar, mais chance de recidiva. E uma pergunta que é muito comum: doutor, esse cisto pode virar câncer? Sim, mas quando eu falo sim, eu estou falando um sim para algo que é extremamente raro de acontecer, já que qualquer coisa no nosso corpo pode virar câncer. Só lembrando que para aqueles pacientes que tiveram um cisto e tiveram aquele abscesso, só para reforçar se não ficou entendido, quando nós realizamos a drenagem, aquele pus ele é extraído e nós iniciamos o antibiótico para o paciente. Aquele antibiótico vai tratar aquele processo infeccioso, aquela pele vai voltar ao normal, as incisões que nós fizemos ela vai ficar aberta justamente para que o resto daquele pus saia no decorrer dos dias. Associado a isso, nós indicamos compressas mornas. E por quê? Porque o calor acelera esse processo de transformação daquele tecido que já vai ser produzido e virar pus. Para aqueles cistos que sofreram processo infeccioso e drenaram por conta própria, ou seja, espontâneo, o corpo tentando se livrar, nós apenas damos continuidade com o tratamento com antibiótico. Bem, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que esse conteúdo tenha sido útil. Meu objetivo aqui é passar as informações para que vocês possam processar e tirar delas o melhor proveito. Se esse vídeo foi útil para você, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, que nós vamos ter um imenso prazer em ter você com a gente. Se restaram dúvidas, descrevam nos comentários, assim como se vocês tiverem sugestões ou críticas. Nosso objetivo é melhorar, principalmente melhorar a qualidade das informações que são dissipadas na nossa área médica. Um abraço fraternal em todos vocês.